Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Se inscrever no canal, o conteúdo não vai parar. Todos os dias tem informações, análises, opiniões, bastidores, tudo pra você aqui no canal, tá? Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo. Gente, o Corinthians fez a sua parte, venceu o Santo André, já tem vídeo aqui no canal, inclusive, analisando a partida na Bacia das Almas, no apagar das luzes, daquele jeito que foi, jeito Corinthians, abriu 2-0, tomou 2-2 e foi lá no último minuto com o Pedro Raul, no primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, num belíssimo cruzamento do Fagner, que jogou muito, inclusive. O Corinthians venceu por 3-2, mas ele dependia de outros dois resultados na noite. E essa é a grande tragédia, né? É o Corinthians chegar na penúltima rodada do Campeonato Paulista, da fase classificatória, da primeira fase, e depender de dois resultados, do torcedor ficar observando dois jogos sequenciais para saber se o time vai ser eliminado ou não. De uma situação que não dependia mais do time dentro de campo. E olha que quase que o Corinthians não conseguiu fazer a sua parte, mas fez. Faltava uma rodada, falta uma rodada ainda, e o Corinthians vencendo poderia se classificar, mas dependia dos outros, e depender dos outros é sempre um problema. E o pior é o seguinte, cara, o primeiro jogo depois da vitória do Corinthians sobre o Santo André foi Mirassol e Portuguesa. Na verdade, Portuguesa e Mirassol, jogo no Canindé. E a Portuguesa ganhou. A Portuguesa, inclusive, está em busca de uma classificação. Portuguesa que muitos deram como rebaixada, pode se classificar. E a Portuguesa vence o Mirassol. O Mirassol até como favorito no confronto, mas não consegue, toma um gol logo cedo, não consegue reagir. A Portuguesa vence o jogo. Tudo estava dando certo. Por quê? Porque a gente já falava aqui, né? Mirassol e Inter de Limeira tinham que somar no máximo 2 pontos nesses dois últimos jogos. Então, com o Mirassol perdendo, ele podia empatar no máximo o jogo na última rodada, e é o São Bernardo, né? É o São Bernardo, o Mirassol. E aí o Corinthians, fazendo a sua parte, estaria classificado. Só que aí tinha a Inter de Limeira também. Só que a Inter venceu o seu jogo. A Inter recebia o Ituano, que é uma das equipes mais fracas realmente. O Corinthians perdeu para o Ituano, vejam só. A Inter que faz uma baita campanha através do Júnior Rocha e merece essa classificação realmente. Vai encarar o Bragantino, os dois da mesma chave, né, agora nas quartas de final. A Inter de Limeira faz 2-0 e poderia ter feito mais. E o Ituano não teve forças para reagir. Inclusive estava acompanhando o narrador, o Segatti lá, que trabalhou comigo na Band, e ele dizia, né, pô, o Ituano fez 3 gols no campeonato inteiro. Aí toma 2 gols da Inter de Limeira, não ia fazer 3 no mesmo jogo, né? Ali estava selado que o Corinthians estaria eliminado, porque a Inter de Limeira também foi jogar em busca da sua classificação. Ela sim dependia só dela, a Inter de Limeira. O Corinthians não. O Corinthians dependia dos outros. Tinha que torcer pelo Ituano. Olha que situação. Não deu certo. Com isso, a Inter entrou, chegou a 17 pontos. O Corinthians, com a vitória sobre o Santo André, chegou a 13. No máximo chega a 16. Portanto, tá fora. E pode até terminar numa condição de lanterna do grupo, dependendo do que acontecer na última rodada, porque o Mirassol ficou nos 14. O Mirassol ainda está à frente do Corinthians. O Corinthians é lanterna do grupo. Inter de Limeira e Bragantino passaram. E agora, eu pergunto para você. Sim, o Corinthians está eliminado do Campeonato Paulista com uma rodada de antecedência. Olha que loucura. E aí, gente, eu estava analisando aqui, recebi uma informação via WhatsApp aqui do SofaScore, né? Que é um aplicativo muito bacana. Não é publi, tá? Não. Um abraço pra rapaziada aí, se quiser, tamo aí. Mas a gente dá moral porque o trabalho é bom. E eles acabaram de postar que o Corinthians foi eliminado 4 vezes na fase de grupos nas últimas 17 edições. As 4 vezes com o Mano Menezes. Pasmem, 2008, 2010, 2014 e agora 2024. Ah, mas agora foi eliminado com o Antônio. Sabemos quem é o responsável, né, por essa eliminação. São aquelas 5 derrotas consecutivas que o Corinthians teve para São Paulo, em casa, Novo Horizontino tomando um totó em casa, Ituano, para o Santos... E eu vou esquecer de um aqui. E o São Bernardo. Impressionante. O Corinthians conseguiu ser eliminado por conta dessa campanha horrorosa que o Mano Menezes protagonizou. E foi a 4ª que o Mano Menezes não leva o time para as fases finais do Campeonato Paulista. Que loucura, esse dado é alarmante mesmo, né?
Nas últimas 17 edições do Paulista, o Corinthians ficou de fora das finais 4 vezes e era o mesmo treinador. Bom, vamos olhar o copo meio cheio. Eu acompanhei atentamente a entrevista do Antônio Oliveira depois do jogo. Claro que ele ainda não sabia se estava dentro ou fora, né? Então a análise ela ficou muito em relação ao jogo, em relação a alguns movimentos que ele tem feito no time e tal, e por isso que eu acho interessante a gente entender em que momento está esse Corinthians nessa situação de reformulação. Está evoluindo. A questão é que como é que fica o calendário a partir de agora? Vamos lá. O Corinthians vai ter um jogo em março, depois desse último confronto contra o Água Santa, né, que encerra a participação do Corinthians no Campeonato Paulista na semana que vem. 14 de março, o jogo contra o São Bernardo pela segunda fase da Copa do Brasil. Segunda fase que tem aquele regulamento. Jogo único, mas não tem mais a vantagem do empate. Então, quem vencer avança, o empate leva a decisão para os pênaltis. E aí, fiel, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Alerta Corinthians Oficial. Aqui, meus amigos, você fica sabendo de tudo que acontece aí nos bastidores do Corinthians. Então é por isso que a gente pede para você se inscrever no canal e ativar as suas notificações, porque todos os dias traz novidades aqui no nosso canal, beleza? Lembrando que esse é um vídeo de corte retirado do canal do jornalista Chico Garcia, então os créditos são todos dele, beleza? Meus amigos, se não fosse aquela derrota dentro de casa contra o Ponte Preta, o Timão ainda teria chance aí na última rodada do Campeonato Paulista. Mas aí, infelizmente, hoje foi decretado aí a eliminação do Corinthians aí, diante da Inter de Limeira. Né? A Inter de Limeira ganhou aí o jogo de hoje do Campeonato Paulista. E, infelizmente, o Corinthians está eliminado aí do Campeonato Paulista. O Antônio ele fez de tudo aí para tirar o Corinthians desse manancial aí de crise, de derrotas aí. O Mano Menezes estava, né? O Mano Menezes aí no início ele perdeu 5, né? Inclusive de 3-1 dentro de casa, perdeu de São Paulo o clássico, e o Antônio Oliveira já pegou o time do Corinthians já nessa situação dificílima aí no Campeonato Paulista, que não deu, né? Infelizmente acontece, né? Mas aqui o bom é que ele tá fazendo um bom trabalho, né? O time do Corinthians ele jogou bem ontem, aconteceu aqueles 2 gols aí que o time adversário conseguiu diante do Corinthians, mas o Timão foi lá e no último minuto fez o 3º gol, e que mostrou mais uma vez a garra e a atitude e a harmonia que tá dentro dos bastidores do Timão, beleza? Então é isso, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.